Bom, vamos continuar meditando em João. Vamos voltar no livro de João. Creio que tem muita coisa. O livro de João é um livro muito rico, né? Muito maravilhoso. Eu queria te convidar a abrir em João, capítulo 1. Se você puder ficar de pé mais uma vez, nós vamos ler 2 versículos apenas. João 1, nós lemos até o versículo 11, domingo passado, então nós vamos ler o verso 12 e o verso 13, que diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós rogamos que neste momento o amado Espírito Santo haja no mais profundo do nosso coração, para que possamos ser abençoados, fortalecidos por esta palavra, porque esta palavra é a palavra da vida, e ela nos transmite vida. Nós oramos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar, queridos. Glória a Deus. Eu estava aqui agora há pouco pensando em algumas coisas e me veio ao coração um acontecimento, né? Creio que alguns irmãos já até sabem, né? Já leram alguma coisa pelo menos a respeito, mas eu gostaria de compartilhar com os irmãos, né? Então eu estou meditando no livro de João com os irmãos a cada domingo, né? E eu me lembrei disso, me lembrei de Calvino, de João Calvino, né? Um dos grandes homens de Deus, que Deus usou poderosamente, né? Na história da igreja. Até o dia de hoje a influência de Calvino é muito forte, né? Um homem muito sério, muito estudioso. E me lembro de um acontecimento que teve na vida de Calvino, porque Calvino estava na França, era da França, e ali havia uma grande perseguição, né? Não vou entrar nos detalhes agora. Havia uma grande perseguição contra os cristãos na época, e por causa da igreja romana, católica romana, havia uma perseguição, principalmente contra os líderes, né? E foi nesse momento que Calvino foge lá da França, de Paris, porque lá na Suíça, tanto o governo, enfim, a nação lá da Suíça, estava muito aberta para o Evangelho. Então, muitos grandes líderes de outros países que estavam debaixo de perseguição, acabaram migrando lá para a Suíça, né? E João Calvino foi um desses que migrou para a Suíça. E ele, então, tinha um objetivo no coração. Qual era o objetivo dele? Ele queria apenas estudar. Ele era um acadêmico. O negócio dele era estudar as escrituras, era ler livros. Então o objetivo dele não era ser um pastor de igreja. Ele não queria cuidar de rebanho. Ele queria estar abraçando as escrituras. Esse era o forte dele, né? Então ele, quando foi lá para a Suíça, ele tinha um objetivo. Ele ia para uma cidade chamada Edimburgo, ele ia ficar num retiro, só estudando. Esse era o objetivo dele, só estudar e ler livros. Ele foi um escritor, né? Temos aí dezenas de livros, grandes comentários, né? Um homem, além de tudo que ele fez, ainda escreveu muitos livros, uma vida até curta que ele teve, né? E ele estava indo lá para Edimburgo, então, só que ele resolveu passar na capital, que era Genebra. Lá em Genebra existia um bispo, que era o bispo geral de Genebra, e ele então resolveu passar em Genebra, que era caminho, e ele resolveu visitar o bispo. Esse bispo, não me lembro, acho que era Moriel o nome do bispo, se não me engano.
Ele foi visitar esse bispo, e esse bispo então começou a tentar convencer Calvino a ficar em Genebra, que era a capital, e ele precisava de ajuda ali. Então ali havia uma necessidade muito grande na cidade, que era a capital, e muita gente estava vindo de fora. Ele tentou de todas as maneiras convencer Calvino a ficar, e Calvino estava decidido a ir para Edimburgo, não queria ficar de maneira nenhuma em Genebra. O objetivo dele era outro, ele não queria ficar pastoreando a igreja, ele queria ir, né, estudar as escrituras, escrever, fazer uma série de anotações, enfim. Então quando esse bispo lá de Genebra viu que não tinha jeito de convencer Calvino, ele disse: eu vou dizer uma coisa para você, Calvino, eu amaldiçoo os teus dias em Edimburgo. Se você for para Edimburgo, você não vai achar paz lá, você não vai encontrar paz naquele lugar que você está buscando, porque aqui é o teu lugar. Jogou uma palavra forte, pesada sobre Calvino. Calvino ficou apavorado com aquilo, ainda mais vindo de um bispo, né, e isso fez com que Calvino ficasse em Genebra, não fosse para Edimburgo. Se tornou um dos maiores pastores de igreja daquela época, não deixando de lado a parte acadêmica, que ele mesmo, pastoreando, né, toda uma cidade inteira pastoreando, como ele fez várias igrejas. Ele escreveu livros até o final da sua vida, né? Eu contei esse incidente para lembrar uma coisa interessante sobre Calvino também, porque Calvino, ele começou a pregar a Bíblia lá em Genebra. Ele começou lá em Gênesis, e ele foi pregando todo dia, versículo por versículo. Todo dia era uma sequência de versículo por versículo. Ele pregou, né, quase que a Bíblia inteira até a sua morte. E teve uma época, inclusive, que houve uma perseguição muito grande também. A perseguição chegou lá em Genebra, ele teve que fugir para um outro lugar, tiveram que escondê-lo em algum lugar. Ele ficou alguns anos fora, escondido, por causa da perseguição que houve ali. Mas quando as coisas se apaziguaram, ele volta para Genebra. É interessante, o primeiro dia que ele volta para a igreja, que ele vai pregar, o versículo seguinte, que ele tinha deixado há anos atrás, ele continua pregando do mesmo versículo em diante, até o final da Bíblia, né? Então, era um homem assim que tinha uma clareza de pregar toda a Escritura, né? Então, isso é muito importante, porque a gente vê hoje em dia, nosso tempo hoje, as pessoas pregam sempre os mesmos textos. Pode perceber, é difícil as pessoas agirem. Se você pegar mesmo assim as pregações que você ouve no rádio, na televisão, em todo lugar, você vai ver que os textos principais são sempre os mesmos, né? Poucas pessoas se aventuram em outros livros, em outros textos, né? Até porque muitos nem leem, né? Nem sabem, só conhecem aqueles textos normais. E Calvino deu um exemplo grande, né, de pregar o povo tinha que conhecer toda a Escritura. Amém, amados? Que seja assim também na nossa vida, né? Em nome de Jesus, nesses exemplos que a gente tem de grandes homens de Deus na história, né? E que nós somos tão abençoados até o dia de hoje. Glória a Deus por isso. A doutrina reformada, né? Ele foi um dos grandes edificadores, né, da verdadeira doutrina, né? Não é essa coisa que está acontecendo aí no país, não é essas igrejas neopentecostais aí, a universal, mundial, internacional, sei lá quanto, espacial, sei lá, tem tantos nomes aí, né, que estão pregando o evangelho, que você não sabe nem que evangelho é isso que eles estão pregando, é uma coisa absurda, né? Eles não têm compromisso nenhum com a Bíblia, não tem compromisso com a Bíblia, eles atravessam, atropelam a Bíblia, não tem compromisso. O que eles querem é chamar o povo, inventar coisa para atrair as multidões, é isso que eles querem. Então usam qualquer subterfúgio para isso, né? Não tem um compromisso, porque os reformados, a igreja chamada Igreja Reformada, da qual eu creio, faço parte, eu me considero um reformado nesse sentido. Essa doutrina
reformada, que é a doutrina de Calvino, Lutero, Agostinho, todos esses grandes homens de Deus, que são muito sérios com relação à palavra de Deus, né? Então a gente tem um amor pela palavra, de pregar a verdade, né? De pregar a verdade. Eu não quero pregar algo que eu ouvi de alguém, eu quero pregar aquilo que está escrito aqui, né? Então o que acontece muito hoje em dia, os irmãos entenderem, é que as pessoas têm um pensamento, a pessoa tem uma visão pessoal dela, ela vai na Bíblia procurar algum texto que apoie aquilo que ele pensa, quando deveria ser o contrário. O meu pensamento tem que ser formado por aquilo que está escrito. Eu leio o que está escrito, eu procuro entender o que está escrito, e isso que está escrito é que vai influenciar a minha mente e o meu coração, né? Então eu quero estar isento, porque quem prega, irmãos, tem uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia diz que os pregadores, os ensinadores do Evangelho, são aqueles que vão receber maior rigor do juízo de Deus, não um juízo para condenação, não é esse, mas haverá muito mais rigor na avaliação de quem prega do que de quem ouve. Por isso que nós temos que ser muito sérios. Por isso esses homens aí, eles não são sérios. Homens e mulheres também que pregam essas barbaridades aí, eles não são sérios. Eles um dia vão responder por todas essas mentiras que eles inventaram. Eles vão responder por isso um dia. Não vai ficar impune isso. Enganar essa multidão, enganar uma nação inteira. Estão enganando o povo. E as pessoas que não conhecem, só engana quem não conhece a Bíblia. Quem que eles enganam? Quem não conhece as Escrituras, né? Essa é a grande verdade. Então a gente procura ser muito cuidadoso, irmãos. Pelo menos a nossa mensagem aqui procura ser cuidadosa. Nós não somos perfeitos, mas procuramos que você receba o Evangelho genuíno, verdadeiro, alimento verdadeiro. Amém, amados, né? Então, que você possa ter isso no teu coração. Não somos uma igreja que tem um crescimento explosivo, a gente quer realmente que haja um crescimento, mas nós não estamos dispostos a pagar o preço disso, porque você ter crescimento de igreja, você tem que pagar um preço para isso. Você tem que baixar o nível, tem que pregar outras coisas, tem que inventar um monte de coisas estranhas, entendeu? Nós não temos coragem de fazer isso. Então, quem fica aqui vai ficar fiel até o fim. Amém, amados? É isso que a gente quer, que você seja um homem fiel, uma mulher fiel à verdade. Conhecereis a verdade vos libertará, né? Então a gente fica eu fico tão assim, eu estou até falando assim, porque eu fico tão indignado, irmão, me perdoa, às vezes eu fico indignado com isso. Hoje de manhã eu estava de carro e eu sempre vou dar uma olhadinha nas rádios aí, né? Então, aí catei uma rádio lá, uma rádio musical que tem um monte de programa lá evangélico. Aí tinha lá um cabra lá que estava falando lá, não, você liga aqui para o número tal que agora vai começar a hora da revelação do Espírito Santo. Eu falei, meu Deus, eu parei, né? Vou ouvir o que. E as pessoas ligam. E as pessoas ligam porque quer saber qual é a revelação do Espírito Santo. E ele é o revelador. No ar ali. Então, a pessoa liga, aí ele diz assim, eu recebi aqui a sua foto, fulano de tal, e agora o Espírito Santo vai falar com você. E começa a falar um monte de coisa. Aí fala tudo que na mente dele, vai falando. Ele fica assim, ele começou assim, estou vendo livramento. Livramento. Irmão, estou vendo livramento. Livramento, irmão. Deus está me mostrando. Então, espere livramento. E aí vai falando. Então, aquilo que você estava esperando vai chegar.
Deus está dizendo que vai chegar. E vai por aí. Aí as pessoas vêm e todo mundo querendo receber uma palavra e o cabra era tão terrível, porque ele falava assim: o Espírito Santo está falando. Meu Deus do céu, como é que uma pessoa tem coragem de falar que é o Espírito Santo dessa maneira? Irmãos, nós temos que ter no mínimo sabedoria e entendimento, irmão, porque quando você olha para a Bíblia Sagrada, você olha para as Escrituras. Quando é que você vê profecia? Olha, pega o Novo Testamento, pega pega Atos dos Apóstolos, veja quantas profecias tem ali. Procura. Pensa que lá os profetas ficavam falando toda hora, falando o que eles queriam. Não, o Espírito Santo vinha eventualmente. Era uma coisa rara. Você vê numa igreja, por exemplo, como a igreja de Antioquia, que foi um grande centro missionário, onde estava Paulo, onde estava Barnabé, ali era a igreja, ali era o centro onde eles estavam. O texto lá de Atos 13, se não me engano, em Atos 13 fala sobre isso, que lá em Antioquia existia 5 profetas. Dentre eles era Paulo, antes das viagens missionárias, era Paulo, o outro era Barnabé, né? O Barnabé foi um dos que levou Paulo lá para Antioquia, né? Que era um grande centro de missionário. Como é que esses profetas viviam? Eles viviam em oração e jejum. Você não vê falando em profecia, porque eles eram profetas, mas não vivia falando em profecia. E diz um texto interessante que num certo momento, não se sabe quando, o Espírito Santo diz entre eles, entre os profetas: separai a mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho para eles. Então, era uma coisa eventual, não era uma coisa que Deus manda profetizar a qualquer momento que você quer, não, entendeu? Então a gente é muito cuidadoso. Deus tem maneiras de falar através da palavra, fala através de um cântico. Uma coisa que Deus fala muito comigo é através da própria Bíblia. Quando eu leio a palavra, essa palavra é profética, essa palavra é poderosa, ela é espírito e é vida. Então quando você lê, por isso que é muito importante você ter o hábito de ler as Escrituras, porque quando você lê as Escrituras, é um dos canais que o Espírito Santo usa para falar conosco, né? Então, graças a Deus que hoje é bem menos, né? Mas anos atrás, quando era alguns anos atrás, era uma profetaiada para tudo quanto era lado, né? Onde você ia era demais, era monte para cá, monte para lá, tem que subir no monte, descer do monte, era profeta falando, e o povo doido atrás, porque o povo gosta de superstição, né? O povo gosta desses profetas de rádio que ficam lá, as pessoas ficam querendo, eles estimulam muito a superstição das pessoas. Mas eu quero ver Deus falar. Quer ver Deus falar? Leia a palavra dele, leia a Bíblia, você vai ver Deus falar. Não fica atrás de profeta, né? Quando a pessoa chega, eu já acontece com os irmãos que chegam para mim e dizem assim: olha, irmão, tem que ir lá aquela irmã lá. Nossa, a irmã é do poder, irmão. A irmã é do fogo, ela adivinha até a cor da sua cueca, se você for. Olha a expressão que ele utilizou para falar comigo. Eu quero uma mulher que adivinha a cor da minha cueca. Dá licença, o que é isso? Como é que esse povo, né? Aí a pessoa, não, ela falou toda a minha vida. É um exagero, mano. Acho que a pessoa fala toda a vida dele. Quando eu ouço alguém dizer assim, não, ele falou toda a minha vida, eu falei, ixi, já aumentou demais, está fora de rumo, entendeu? Então, amados, a gente vive um tempo difícil, mas eu louvo a Deus por essa igreja. Louvo porque nós temos o nosso canto aqui. A gente quer o crescimento da igreja, mas não a qualquer preço. Mas uma coisa que eu quero, irmãos, é que cada um de nós permaneça firme e fiel até o fim. Às vezes eu fico pensando assim, se eu saísse da comunidade, por qualquer motivo, não sei, de repente mudo lá para um outro país, não sei, Deus me... Enfim,
Eu sempre penso assim: meu Deus, como seria difícil encontrar uma igreja para eu congregar. Eu fico pensando em diversas. São pouquíssimas igrejas que eu conseguiria congregar, sinceramente, irmão. E olha que antes dessa igreja existir, eu e minha esposa, alguns anos procurando uma igreja para ficar. A gente andou bastante, hein? Difícil. Porque o que a gente buscava? Uma igreja que pregasse a palavra de Deus, em primeiro lugar. Que fosse fiel à Bíblia. Aí você, 90% já cai fora. Você Você quer uma igreja que, além de pregar a palavra, uma igreja séria, uma igreja realmente centrada, honesta, digna, um pastor de Deus, um homem de Deus, sabe, coisa assim, e um povo realmente habilitado. Aí você diminui muito, são poucas, poucas. Então, irmão, não é por nada, mas eu agradeço a Deus por nós estarmos aqui, irmãos, pelas pregações que eu tenho ouvido, o irmão Robson está fazendo um trabalho ali muito bom, colocando aí, gravando as mensagens, e a gente às vezes tem a oportunidade de pegar as mensagens que já foram gravadas, você vê novamente as mensagens, você vê a qualidade do que os irmãos têm pregado aqui. Eu tenho muito cuidado de convidar, não convido qualquer pessoa para vir pregar aqui. Eu tenho muitas pessoas que eu poderia convidar, mas eu não confio, em alguns eu não confio, Eu só chamo algumas pessoas que eu confio, que eu sei o que ele vai pregar. Eu conheço a vida da pessoa, então eu não posso trazer qualquer um. Então a gente vê somente o que? Um evangelho aí superficial, A gente estava vindo para cá, eu e a minha esposa vindo para cá, nós estávamos conversando no carro, e ela lembrou também de algo que ela também ouviu na rádio, na rádio que ela também acabou ouvindo ali, e ela me disse assim: mas eu acho um absurdo, porque parece que as mensagens são sempre a mesma coisa. Irmão, ou irmã, ou irmão, aí você está quase desistindo. Olha, acho que 90% das mensagens é assim: você está desistindo, não desista não, fica firme, pode ver, liga o rádio, passa para você ver. A maior parte das mensagens é assim, sabe? Aí ela fala assim: mas quem é que está desistindo? Você acha que uma pessoa que crê em Jesus vai viver assim? Agora eu estou desistindo, agora não vai dar porque eu estou esperando, não deu certo, agora eu vou sair da igreja, vou dizer. Quem vive capengando disso? Porque não conhece Jesus, nunca conheceu Jesus. Vai sair de Jesus, vai largar Jesus para quê? Vai fazer o que aonde? É um absurdo isso, irmão. Quem conhece Jesus não tem para onde ir. Só Ele salva, só Ele é o Filho de Deus, só Ele, irmão, só em Cristo. Nós temos tudo, nós somos abençoadíssimos, estamos em Cristo. Somos o povo de Deus, temos o Espírito Santo, temos as promessas de Deus. Para onde a gente vai? Então, amados, a gente vive um tempo assim que só a graça de Deus, diante desse quadro aí que eu vejo, eu imagino que, claro que essa igreja que a gente vê aí não é a igreja plena do Senhor. Jesus disse que Ele conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas ouvem a sua voz. Eu sempre digo isso para o irmão: quando Jesus vier para buscar a sua igreja, Ele não vai levar todo mundo que está dentro de um templo. Não é porque você frequenta um templo, não é porque você... Aqui nós não temos carteirinha de membro, mas as igrejas têm carteirinha de membro, tal. Não é carteirinha de membro, não é nada disso. Quando Jesus vier, qual é a marca dos filhos genuínos, verdadeiros? É os que têm o Espírito Santo.
O Espírito Santo é a marca. Não é quem fala o crentez, é quem tem o Espírito Santo. Aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Uma pessoa que qualquer coisinha quer sair da igreja é porque não nasceu de novo. Uma pessoa que qualquer coisa, eu fui na campanha, não deu certo, não consegui aquilo que eu queria, então eu estou desistindo, vou embora. Vai embora, vai embora. Porque, meu irmão, quem está em Cristo, irmão, para onde ele vai? Quando aquelas multidões, quando Jesus reforçou o seu discurso, ficou mais sério o seu discurso, as multidões, aquelas multidões que só queriam pão, aquelas multidões que só queriam bênção, né? Aquelas multidões que só queriam ver milagres, né? O que aconteceu quando Jesus endureceu o discurso e começou a dizer: o que é seguir a mim? As multidões, não é isso que a gente quer, não, a gente quer pão, a gente quer ver milagre, a gente quer ver movimento, a gente quer ver campanhas, e quando Jesus endureceu o discurso, as multidões foram embora. Ele olhou e só viu o pessoalzinho, um por um, indo embora, indo embora, indo embora, indo embora. Quem ficou? Só os discípulos. E parece que Jesus se preocupou com isso, ele disse: e vocês? E vocês? Também vão com eles? O que eles disseram? Não, Senhor. Para onde a gente iria, se só tu tenhas as palavras da vida eterna? Para onde a gente iria? Então, amados, a gente tem que ter seriedade na nossa fé, irmãos. Temos que ser gente séria na nossa fé, sabe? Que qualquer coisinha que você vê, você já quer sair da igreja? Meu irmão, irmã, sinto muito, você está muito pequeno nas coisas espirituais. Se o teu coração amolece por qualquer coisa, sabe, irmão, nós estamos firmados, e deve ser assim a nossa vida, firmados na rocha, porque essa rocha que é Jesus, ela é inabalável. É nisso que nós estamos firmados, na verdade. Então, meu querido, minha querida irmã, não se deixe levar por esse tempo presente ou futuro, porque as coisas sempre tendem, né? Se está ruim vai piorar, porque não é eu que falo, não é pessimismo pessoal meu, é o que a gente espera das Escrituras, né? As Escrituras falam-se realmente que as coisas, quando se aproximarem mais do fim, as coisas vão ficar mais difíceis para nós, para os cristãos, né? Então, ideologicamente falando, vivemos um tempo difícil. Você que ama a palavra, você sabe o que eu estou falando, né? Então, irmãos, vamos ser um povo assim. Vamos amar a verdade. Vamos amar a palavra de Deus, sabe? Cada hora vai surgir um movimento novo aí. E cada movimento que surge, você vê que ele arrebanha um monte de gente, né? Cada hora, né, surge um movimento, uma igreja grande, um apóstolo, um profeta, levanta aí, né? Todo mundo, um monte de igrejinha pequena que tem um pastor pequeno que tem uma sede louca de ser o novo Edir Macedo. Todo mundo quer ser Edir Macedo. Todo mundo quer ser como é que chama aquele outro lá? O Santiago lá, Valdemiro Santiago. Nossa, então esses pastores pequenos, todo mundo quer ser igual a esses cabras aí. Teve um que conseguiu aí, um que se veste de pele de camelo aí, como é que chama esse cabra aí? Agenor Duque, está gravando isso aí? Mas a gente tem que falar, gente, porque o que acontece? Esses caras, eles ensaiam. Eu vejo um teatro, é um teatro aquilo, gente. Aquilo é um teatro. E sabe quem ele leva as multidões, aquele povo parece tudo zumbi, assim, tudo. Meu, no pior não é só isso, ele arranca das igrejas. De igrejas. Eu acho que de igreja forte é difícil, né? Uma igreja que tem palavra, difícil de tirar alguém. Difícil você ver uma pessoa como um presbiteriano lá, um batista, né?
pessoas que têm uma estrutura de palavra forte, bíblica. O povo que conhece a palavra da verdade não se deixa enganar. Mas os incautos, esse povinho que está atrás de profecia e de profetada, esses perecem. Vão para lá. E aí esse Agenor chegou, agora vai chegar outro, com mais barulho do que todos eles juntos, e vai levar um monte de gente. Eu podia até perguntar aqui para os irmãos assim, não precisa responder não, só perguntar, ninguém levanta a mão, por favor, ninguém levanta a mão. Quando surgiu esse Agenor Duque aí na televisão, fazendo esse... Quantos daqui sentiram vontade de ir lá? Não precisa responder não. Eu vi várias cabecinhas dizendo assim. mas eu imagino que muita gente fica assim, cara, eu vou lá, meu, preciso ver isso aí, velho. Aqueles apelos que dizem assim, não, na tua igreja não tem poder, vem pra cá que aqui tem. Opa, é lá mesmo, minha igreja não tem poder, o pastor prega, não acontece nada, não tem nem um foguinho, nem um sapateadinho, alguma coisa assim, né? Espera acontecer alguma, não acontece nada. Mas não, aqui não acontece nada no exterior da carne, mas no seu interior há o verdadeiro fogo do Espírito, irmão. Quando você ouve a palavra de Deus, está sendo firmada na rocha inabalável que é Cristo. E quando Cristo voltar para buscar a igreja, sabe o que vai acontecer? Essas multidões vão ficar tudo aqui, irmão. Tudo aqui. Não pensa que todo mundo que é evangélico vai subir. Não. O Senhor Jesus disse assim: muitos são chamados. E quantos escolhidos? Poucos. E você faz parte dos poucos. Aleluia. Você faz parte dos poucos, irmão. Então não se impressione com multidão. Não se impressione com movimentos, irmão. Não seja criança, não seja menino, seja uma menina. Não se impressione com isso. Sabe? Olhe para Jesus. Ele é o autor e o consumador da sua fé. Se firma nele, fique firme nele. Sabe? O que é importante, irmão, é isso. Deus está aqui ou não? A gente viu agora, né? O louvor aqui, né? A presença de Deus nesse lugar. Quem que não sentiu a presença de Deus nesse lugar? Nós não precisamos de nenhum paletó. Eu nem uso paletó, né? Mas tem igreja que usa paletó. Bate no carro, cai no chão. O paletó da bênção, não tá? Né? Eu assisti um vídeo recentemente faz um tempinho já. Uma igreja lá, todo mundo lá esperando, né? As pessoas ficam esperando acontecer alguma coisa. Todo mundo assim, meio dançando, esperando acontecer alguma coisa. Aí eu vi o pastor mandando todo mundo fazer uma fila aqui, assim. Aí fez aquela fila. Aí pegou, tirou o paletó. E tirou o paletó, ele ficou lá. E o povo assim na fila, ó, todo mundo assim na fila, esperando. Bateu o paletó. E aí, quando ele chegou, ele fez assim, pá! Aí, caiu todo mundo no chão. Gente, o que é isso? Eu fico imaginando Jesus, pai, vem cá, Paulo, Pedro, João, faz uma fila aqui. Né? Imagina Jesus chamando os apóstolos para fazer uma fila com eles. E tirar lá o casaco dele e passar. Se Jesus tivesse feito isso, eu ia fazer aqui também, viu? Todo mundo aqui ia fazer isso aqui. Mas Jesus nunca fez isso, irmão, né? Em toda a história da igreja, irmão, nunca vi gente inventar tanto que nós estamos vivendo nesse tempo agora. Em 2000 anos de história nunca aconteceu essas loucuras que estão aí. E o que eu fico vendo é o povo doido para isso. Vocês já viram lugares que você vê que parece um centro de macumba? Não é verdade, irmão? Já viu o pessoal dançando nessas igrejas? Põe a mão assim para trás e fica assim. Eita lá. Olha, isso aqui onde eu vi isso, centro de macumba, já vi isso aqui, eu já vi. Você vê? Mas não na casa de Deus. Então, amados, nossa, eu nem preguei o que ia pregar. Mas é uma direção que Deus está dando ao meu coração, irmão. Pode ter certeza que é isso que Deus queria falar conosco nessa noite.
Sabe o que acontece quando a gente fala coisas dessa natureza? Muita coisa vai sendo quebrada, sabe? Muita coisa diabólica vai sendo quebrada. Porque quando a gente vê essas barbaridades desse tempo, você não vai ser iludido. Porque sempre vai surgir algo novo. Lembra-se disso que eu estou te falando. Sempre vai surgir algo novo. Sempre. E não se iluda com sinais, não se iluda com milagres. A gente crê em milagres, a gente busca milagres. Deixa eu te explicar uma coisa muito importante para você. Não se iluda, porque as pessoas pensam assim: ah, mas se naquela igreja está acontecendo milagres, é porque Deus está lá. Não é assim o raciocínio que todo mundo pensa? Se lá está acontecendo os testemunhos, todas essas igrejas aí pregam o quê? Milagres, obras e coisas tremendo e tarará. Aí a pessoa diz assim: bom, se está acontecendo milagres lá, é porque Deus está lá. Irmão, lé do engano. Deixa eu te mostrar, só relembrando para alguns aqui, em Mateus, só porque, irmão, você tem que saber, ó, as escrituras ensinam, você tem que aprender nas escrituras. Aqui em Mateus, capítulo 7, é isso? Não? Versículo 7, Mateus 7, verso 21. Para esclarecer, olha o que a Bíblia diz, hein? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, nem todo o que chama Jesus de Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Olha só, muitos naquele dia, e nós estamos vivendo esses dias, hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônios? Essas igrejas vivem expelindo demônio. E em teu nome não fizemos muitos o quê? Milagres. Está vendo aqui? Mas olha o que Jesus fala no verso 23. Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Nunca. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Iniquidade é essa roubalheira de dinheiro que existe nessas igrejas. Isso aí é a iniquidade dos nossos dias, entendeu? Então aqui ele diz muito claramente, não temos nós profetizado, é profecia, irmão. E muitas dessas profecias acontecem. Não quer dizer que todas são mentiras e não vai acontecer. Muitas acontecem. Não quer dizer que é de Deus, não é de Deus, mas acontece. Tem muitos profetas aí que você sabe muito bem, nesse mundo que você vive aí, tem um monte de gente demoniada aí que profetiza aí, né? E o que é forte, eles expulsam demônios. Olha isso. E o que é pior, fazem milagres em nome de Jesus. Eles usam o nome de Jesus, chamam Jesus de Senhor, falam crentez. É tudo isso que está acontecendo nos nossos dias. Você tem que ficar, irmão, alerta com essas coisas, que a Bíblia já ensinou. Então a pessoa acha, a avaliação dela, achar que porque você vê milagre nessa igreja lá, é porque corrobora que ali é de Deus. Não é isso. Como é que eu sei que uma igreja é genuinamente verdadeira? Pela palavra que é pregada. Você analisa uma igreja por aquilo que ela prega e aquilo que ela ensina. Se for a verdadeira palavra de Deus, é uma igreja de Deus. Amém, amados? Que isso sirva de alerta para todos nós nessa noite, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.